meu nome é Ícaro e eu estou fazendo aqui um vídeo de como jogar Yu-Gi-Oh! Bem galera, para a gente começar a jogar Yu-Gi-Oh! É importante nós sabermos como que começa o jogo. O jogo é um jogo de monstros, no qual cada jogador começa com 8.000 pontos e vence aquele que fazer com que o adversário tenha 0 pontos. Então, ou seja, perde aquele que não tiver mais pontos de vida, chegar a 0. Aqui nós temos o campo. O campo é composto de zona de monstros, onde está escrito zona de monstros, e zonas de magia e armadilhas, né? A gente tem aqui também um cemitério, que é quando os monstros são destruídos, bem aqui. A gente também tem a zona de pêndulo, são duas. A outra fica aqui, ó. Deixa eu dar uma dobradinha, a outra fica bem aqui. E nós temos também a zona do deck, que é onde vai ficar o deck, e temos também a zona do deck adicional. Então, galera, é o seguinte, vamos conhecer agora os monstros. A gente tem aqui um monstro clássico, um monstro comum. Esse monstro é o Mago Negro. Aqui vem o nome do monstro, aqui o nível do monstro, aqui o atributo do monstro, ele é um monstro trevas, e aqui o tipo do monstro, ele é um monstro mago, ele é um monstro comum. Aqui no monstro comum ele só tem um textinho só para o card ficar mais divertido. Aqui nós temos o ataque, que é 2.500, e a defesa, que é 2.100. Coisa importante, agora que nós conhecemos o monstro. Quando o monstro está na posição vertical, significa que o monstro está em posição de ataque. Quando o monstro está na posição horizontal, significa que ele está na posição de defesa. Interessante, galera. O Yu-Gi-Oh! Ele é composto de várias fases. O Yu-Gi-Oh! Ele é composto assim. Você tem a fase de compra. Cada jogador, no começo é o seguinte. O deck é composto de 40 a 60 cartas pelas regras, mas quase todo mundo usa no máximo 42, porque senão o deck trava muito. Ele é composto dessas fases: fase de compra, fase principal, fase de batalha, fase principal 2 e end phase, que é a fase final. Então, galera, quando o primeiro jogador, na regra atual, não era assim antigamente, o primeiro jogador não compra cartas, ele só saca as 5 cartas e não compra. Aí, no caso do segundo jogador, ele já vai poder utilizar a fase de compra dele. Depois da fase de compra, nós passamos para a fase principal. Na fase principal, é a fase que você pode fazer uma invocação normal. Você pode fazer quantas couberem no campo, invocações especial. Pode colocar quanto couber no campo, magia. E quanto couber no campo de armadilha. Certo? Aqui nós vamos, depois dessa fase, a gente vai para a fase de batalha. A fase de batalha é a fase que quando um monstro vai lutar contra o outro, vai batalhar contra o outro. Depois da fase de batalha, nós vamos para a fase principal 2. Na fase principal 2, da mesma maneira. Se você não fez sua invocação normal na primeira fase principal, você pode fazer na fase principal 2. E aqui segue o mesmo esquema. Você pode fazer quantas invocações especiais couberem, quantas magias e quantas armadilhas. Colocar quantas armadilhas couberem também. E depois nós vamos para a end phase. Correto? Mas a normal a gente só pode uma vez no turno. Correto? No caso, vamos agora para a invocação normal. A invocação normal ela funciona do seguinte. Se o monstro que você for invocar ele for menor do que for 4 estrelas ou menor, nível 4 ou menor, você pode invocar ele normal, sem precisar de nenhum tributo. Agora, se o monstro for tipo igual o Mago Negro, você precisa de 2 tributos. 2 tributos no caso, por exemplo, esse e esse, você tributaria os 2
e colocaria o Mago Negro, certo? Agora, galera, se o monstro ele tem 5 ou 6 estrelas, no caso da Maga Negra, a gente só precisa de um tributo. Por exemplo, se o Guerreiro Guardião Celta estivesse em campo, eu poderia tributá-lo e invocar a Maga Negra, porque ela tem 6 estrelas. Então guardem aí, monstros 5 e 6 estrelas, eles precisam de um tributo só. Monstros acima de 6 estrelas, ou seja, 7, 8, 9, 10, precisam de 2 tributos. Então é isso, galera, a invocação normal. Então a invocação normal, se for um monstro 4 estrelas, não precisa de nada. Se for um monstro 7 estrelas, precisa de 2. E se for um monstro 5 ou 6 estrelas, você precisa de apenas uma. Depois disso, nós temos os monstros que são feitos por invocações especiais. Por exemplo, o Soldado do Lustro Negro. Ele é um monstro ritual. Esse monstro ele fica no deck também. Só que para fazer a invocação deste monstro, nós precisamos de uma carta ritual. E temos o que a carta está pedindo. No caso dessa carta, ela quer oferecer como tributo monstros da sua mão ou do campo cuja soma de níveis seja igual a 8 ou mais. Então, se eu tivesse, por exemplo, na minha mão essas cartas aqui e essas, eu poderia estar ativando essa e tributando essas duas e invocando o Soldado do Lustro Negro. Então, monstros rituais estamos entendidos, né? Galera, uma coisa que eu esqueci de frisar é que quando o monstro é destruído ou tributado, ele vai para o cemitério. Quando ele é destruído, em geral, ele vai para o cemitério. Galera, agora vamos para os monstros Synchro. O monstro Synchro é um monstro de invocação especial também. Ele fica já no Extra Deck, nessa parte aqui, ó, zona de Extra Deck, onde está escrito aqui, zona de deck adicional. O que você precisa para fazer ele? No caso desse aqui, eu preciso de um monstro Thunder. No monstro vai estar escrito que ele é Thunder. Então eu preciso de um monstro Thunder, mais um ou mais monstros não Thunder cuja soma deem os níveis. Por exemplo, se eu tenho um monstro Thunder 3 e esse monstro aqui é nível 7, eu preciso de um outro monstro não Thunder nível 4. Vocês vão me desculpar, mas eu não tenho aqui no momento um monstro Thunder. Mas vamos supor que eu tivesse aqui no campo um monstro Thunder e tivesse o Dragão da Fortaleza. Eu poderia estar invocando esse monstro através disso. Só não posso porque esse aqui perde um monstro não Thunder fogo, né? De atributo fogo. E eu não tenho aqui também no momento um monstro de atributo fogo. Mas seria, a grosso modo, isso. Agora vamos para o monstro XYZ. O que seria XYZ, galera? XYZ são monstros com essa característica aqui, é pretinho. Eles também ficam no deck adicional, onde ficam os monstros Synchro. O que você tem que fazer para invocá-los? Por exemplo, este aqui ele pede 3 monstros de nível 4. Então eu teria que ter no campo por exemplo, esse monstro e esse monstro. Aí eu estaria usando esses 3 monstros como matéria deste monstro e estaria invocando este monstro. Monstros XYZ, geralmente eles têm um efeito. O efeito deles é geralmente assim: descarte uma matéria e destrua tal monstro. Descarte uma matéria e destrua tal monstro. Só que isso vai estar escrito em cada carta, né? Nesse caso aqui, ó, você faz, esse caso ela fala assim: você pode associar uma matéria deste card e aplique um desses efeitos, dependendo do turno. Eu descarto a matéria, se for meu turno, eu posso escolher um monstro de nível 4 ou menos banido e volte o alvo e invoque o alvo por invocação especial. Então, cada carta vai estar escrito. A grosso modo é isso. Galera, a gente tem também outros tipos de monstros que fica no deck adicional, que é os monstros fusão. No caso do Buster Blader,
ele está pedindo aqui que para mim invocá-lo, vai estar escrito na carta, eu preciso do Mago Negro mais um Buster Blader. Então, se eu tiver essas 3 cartas na minha mão, eu posso ativar a carta de polimerização e fundir o Mago Negro e o Buster Blade e trazer o Paladino Negro. Elas podem estar tanto no campo quanto na minha mão. Aí eu aplico a carta de polimerização e trago ele. E agora, galera, vamos para o último monstro, os monstros mais recentes, monstros pêndulos. Monstros pêndulos, eles são metade magia e metade mago. Quando eles estão na zona de pêndulo, vou trazer aqui para cá para nós podermos ver. Quando eles estão na zona de pêndulo, eles são magia. Eles vão estar pendulando. O que é pendular? Significa o seguinte, que se eu tiver, por exemplo, essas 3 cartas na minha mão, e eu posso invocar todos os monstros, quantos monstros eu tiver na minha mão, ou na zona de deck adicional, que seja monstros pêndulo no caso, couberem no campo que estejam entre os níveis. Por exemplo, esse aqui é 1 e esse aqui é 8. Então eu posso invocar monstros de nível 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Não posso invocar os que estão escritos aqui. Então eu poderia invocar esses 3 monstros. Uma coisa interessante, os monstros pêndulo, quando eles estão na zona de pêndulo, eles são magia. Porém, galera, eles podem ser usados como monstro normalmente. Só que quando eles são destruídos, ao invés deles irem para o cemitério, eles vão para o deck adicional. Então significa o seguinte, que se eles morreram e eu tiver outros pêndulos aqui na zona de pêndulo, eu posso voltar eles na próxima rodada. Então, a parte de monstro está dada, galera. Agora vamos para a parte de magia e armadilha.